Na aula de hoje nós vamos estudar sobre foreign keys. Ela é uma coluna ou conjunto de colunas que criam um vínculo entre os dados de duas tabelas. Ela garante que os relacionamentos entre as tabelas sejam mantidos corretamente. Por exemplo, imagine que você tem uma tabela de projetos e outra de marcos de projeto. Então, cada marco precisa estar vinculado a um projeto. A foreign key ela ajuda a garantir que não existam marcos que não pertençam a nenhum projeto. Nas aulas anteriores nós criamos a tabela de projects, que tem as seguintes colunas. Nós temos um project ID, project name, sendo que o project ID então é a chave primária dessa tabela. E nós também criamos a project milestones, onde nós temos que a chave primária dela é o milestone ID e nós temos um project ID. Esse project ID ele tem que fazer então referência à chave primária lá da tabela de projects. Então aqui eu vou excluir essa tabela de Project Milestones para recriá-la novamente. Posso vir aqui no Delete e excluir a tabela. Ou eu podia executar um comando Drop Table. Então agora a nossa tabela foi excluída, eu vou recriá-la fazendo uso então da foreign key. Então a Project Milestones, o Milestone ID, ela aqui vai ter que ser do tipo Serial e vai ser a nossa Primary Key. Eu tenho o Project ID e um Milestone Name, então são o controle dos marcos dos projetos. Então aqui eu estou utilizando a palavra foreign key para dizer que essa coluna Project ID ela vai fazer uma reference, ou seja, ela vai referenciar a nossa coluna aqui Project ID, que é a chave primária da Projects. Então nós fazemos este relacionamento entre as tabelas. No momento que eu rodo, nós temos então a criação dessa foreign key na tabela. Se eu der um refresh, nós vamos ver a tabela Project Milestones. Se eu venho aqui em Propriedades, nós temos aqui as colunas. Aqui nada mudou, mas nas constraints, aqui na Foreign Key, nós temos então essa ligação, que é feita da Project ID, da tabela então Project Milestones, com a Project ID na tabela Projects. Se por acaso nós tivéssemos criado a tabela Project Milestones como nós tínhamos feito anteriormente, nós não tínhamos definido uma Foreign Key. Então, se esse fosse o caso, nós poderíamos também utilizar um comando alter table, assim como nós criamos uma primary key, ele permite criar também uma foreign key através da add constraint. Nós damos um nome, em vez de usar aqui primary key, eu uso foreign key, o nome da coluna que eu quero utilizar na minha tabela Project Milestones e o comando aqui reference, o nome da tabela que vai ser referenciada, no caso a projects, e a coluna que vai então fazer a ligação com a foreign key. Então também a Project ID, elas têm exatamente o mesmo nome, mas não necessariamente precisariam ser o mesmo nome. Se eventualmente nós precisarmos remover uma foreign key de alguma tabela, nós também podemos utilizar o comando alter table. No caso aqui do Project Milestones, nós utilizamos um drop constraint, assim como vimos com a primary key, e passando o nome da nossa foreign key. Quando nós criamos aqui a tabela de Project Milestones, nós criamos a foreign key sem dar um nome para ela. Então, o PostgreSQL deu um nome automaticamente para ela. Para sabermos qual é o nome, no caso específico aqui do PostgreSQL, nós podemos ver aqui nas propriedades da tabela e na aba aqui de Constraints, nós temos aqui então o nome da foreign key que ele usou. Então, neste caso aqui, nós teríamos que copiar esse nome, se quisermos excluir. Só vou deixar aqui de exemplo, mas eu não vou excluir essa constraint. Então seria alter table, project milestones, drop constraint, o nome da constraint, então que esse foi dado automaticamente pelo PostgreSQL. A remoção de foreign keys ela é rara, mas pode ser necessária em situações como reestruturação de tabelas ou mudanças de design no banco de dados. Então hoje nós vimos o que é foreign key e como usá-la para garantir a integridade dos relacionamentos entre tabelas. Você deve sempre usar foreign keys para evitar inconsistência nos dados como marcos sem projeto associados, que foi esse exemplo que nós vimos. Nós não inserimos nenhum registro nessas tabelas, nós ficamos apenas no nível teórico de como criar a tabela e de como fazer a ligação entre elas. Então sempre planeje bem os relacionamentos entre as tabelas antes de criar ou alterar o seu banco de dados. Até a próxima aula.